Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai começar a falar um pouco sobre a linguagem que vai ser usada ao longo de todo o curso de Ciência de Dados, certo? A linguagem em questão é o famoso Python. Nessa primeira interação, a gente vai ver o básico da linguagem, como tipos, como chamar uma função, variáveis, controle de fluxo, por aí vai, beleza? Então, vamos começar. Ao longo do nosso curso, a gente vai ver que a linguagem Python tem um foco muito grande na legibilidade do código. Então, assim, o que é que isso quer dizer, né? Basicamente, o Python é uma linguagem simples de ser lidada e entendida, com um código em geral bem explícito, certo? Então, vamos falar um pouco aqui sobre indentação. Beleza, gente. Partindo para a parte do código, né? Em Python, quando a gente quer definir um bloco de código, a gente sempre usa indentações e dois pontos, certo? Então, por exemplo, beleza. Uma dica importante é sempre usar quatro espaços para fazer a indentação, certo? Se a gente usar o tab, alguns editores de texto eles podem estar configurados para converter esse tab para dois espaços. E isso pode diminuir um pouco a legibilidade do código, certo? Do exemplo aqui de cima, vocês já devem ter reparado que as instruções em Python não precisa de ponto e vírgula no final, certo? Agora, se a gente quiser colocar mais de uma instrução na mesma linha, a gente separa elas com ponto e vírgula, certo? Então, por exemplo, pronto. Em geral, não façam isso, não é uma boa prática, mas é possível, certo? Se a gente quiser escrever algum comentário no meio de um código em Python, basta a gente colocar um sustenido, hashtag, né, no começo da linha. Que essa linha vai ser totalmente ignorada pelo interpretador. Por exemplo, repare que deu erro, como a gente colocou o sustenido, a cerquilha, antes do A igual a 5, esse A não existe no momento. Então, ele tentou somar uma coisa que não existe com 5 e deu um erro, né? O nome A não está definido, certo? Falando um pouco sobre chamada de função, né? A gente pode chamar funções de uma forma muito simples em Python. Sejam essas chamadas devolvendo ou não algum valor, e a gente pode atribuir esse valor devolvido a alguma variável, certo? A gente pode ter algo como... Nesse caso, a primeira forma a gente só chamou a função. E no segundo caso, a gente atribuiu o retorno da função 2, que recebe como parâmetro 3, 4 e Python, à variável z, certo? Quando a gente está falando sobre objetos, as funções associadas a esses objetos são chamadas de métodos, certo? Esses métodos eles vão ter acesso a todas as informações que são guardadas nas instâncias dos seus objetos, certo? A gente consegue chamar esses métodos dessa forma. Obviamente esse código não funciona, mas é só para dizer que a gente vai ter que invocar o objeto, depois chamar o método com ponto, passando os argumentos A, B, C, enfim, o que a gente tiver, certo? Quando a gente está passando argumentos para funções, a gente pode passar eles tanto baseado na posição dos argumentos, nas funções, quanto nos nomes que eles vão poder receber. Então, por exemplo, essas primeiras variáveis x, y e z, elas vão ser passadas para a função baseada nas suas posições. Então, o primeiro valor vai ser o x, o segundo o y e depois o z. As variáveis nome e matrícula, que vão estar sendo passadas por parâmetro aqui, eu poderia trocar a posição delas. Poderia colocar o nome depois e matrícula antes, porque eu já estou atribuindo a uma determinada variável aqui. Nome e Pedro são os argumentos nomeados e x, y e z são os argumentos posicionais. Falando agora um pouco sobre variáveis e passagem de argumentos, certo? Então, assim, pessoal, se a gente atribuir um valor a uma variável, o que realmente acontece por debaixo dos panos, certo? Na verdade, o que a gente faz é criar uma referência para um objeto.
Como assim? Fiz esse exemplo aqui com o A sendo igual a uma lista com 1, 2, 3 e 4 e o B sendo igual à lista A. A gente vai conseguir ver direitinho quando adicionamos um elemento na lista A e tentamos imprimir o B. Então, vamos lá. Repare que mesmo com eu tendo adicionado um elemento 4 no final da lista A, na hora que eu imprimi o B, apareceu a alteração que eu acabei de fazer via a lista A. Por quê? Porque o A e o B são apenas referências para o mesmo objeto, que no caso é essa lista aqui, que começou com 1, 2, 3, 4, e depois essa lista que foi alterada adicionando o valor 4 ao final dela. Beleza? Sobre referências dinâmicas e tipagem forte. Pessoal, reparem que as referências de Python não possuem nenhum tipo vinculado a elas, diferente de outras linguagens como C e Java, que a gente sempre tem que definir o tipo antes da declaração. A gente pode fazer, por exemplo, aqui a gente está vendo que mesmo sem ter declarado o tipo, o Python já entende que o tipo do A é um inteiro, certo? E aqui eu acabei de mudar o tipo da variável A para uma string, certo? Então, de novo, isso mostra basicamente que o A ele é apenas um nome de referência para um objeto, certo? Isso quer dizer que o Python não é a linguagem tipada? Não. O que é que eu quero dizer? Python, na verdade, é uma linguagem fortemente tipada. Se a gente tentar somar um string com valor 5 com o inteiro 10, o Python vai nos retornar um erro. Todo objeto em Python tem um tipo específico e as conversões elas só vão acontecer em casos muito óbvios, como operações entre inteiros e floats, certo? Voltando um pouquinho para atributos e métodos, a gente tem que os objetos em Python eles possuem assim, de forma intrínseca atributos e métodos, certo? Os atributos o que são? Eles guardam informações do objeto e os métodos são as ações associadas a esse objeto, certo? A gente consegue acessar os atributos e os métodos com a sintaxe objeto.atributo ou objeto.método. Então, por exemplo, pronto, acessei o método upper do objeto A e coloquei todas as letras da string InsightLab para maiúsculo, certo? Com relação a importações, em Python existe o conceito de módulo, que nada mais é do que um arquivo com extensão .py. Então, vamos supor que a gente tenha um módulo em Python em outro arquivo que seja nesse formato aqui. Beleza. Se a gente quiser acessar as variáveis e as funções desse arquivo em outro, basta a gente fazer uma importação nessa forma. Ou a gente pode importar cada variável e função que a gente queira de outra forma. Beleza. Na hora da importação, a gente também pode dar apelidos ao que a gente for importar com a palavrinha S. Beleza, gente. Então a gente vai falar um pouco agora sobre os operadores binários, certo? A maioria dos operadores binários, eles fazem o que a gente já espera que eles façam, certo? Como soma, subtração, multiplicação, módulo e por aí vai. Eu vou deixar o link aqui como referência, certo? Para vocês darem uma olhada em todas as operações. Agora, existem dois tipos de operações para comparação de objetos que são interessantes. O is e o is not, certo? Então, vamos ver esse trecho de código bem aqui. O C,
ele é uma cópia do A, como vocês podem ver, mas eles não são a mesma lista, certo? Por isso que quando eu perguntei aqui em cima se o A não era o C, ele me retornou um true, verdadeiro, certo? Agora passando para os tipos embutidos, certo? Os principais tipos numéricos em Python são os ints e os floats, certo? O primeiro representa tipos inteiros, certo? Que podem ser arbitrariamente grandes. E o segundo são números fracionados, ou mais comumente chamados, né, de números de ponto flutuante, certo? Aqui em cima vocês podem ver um exemplo do tamanho que um número inteiro em Python pode assumir. Como eu disse, são números arbitrariamente grandes, certo? Em Python, as strings elas podem ser escritas usando apenas aspas simples ou aspas duplas, certo? Mas nunca as duas combinadas, certo? Ou de uma forma ou de outra. Dessa forma. Beleza? Se a gente quiser quebrar a nossa string aqui no trecho de código em múltiplas linhas, a gente pode usar as aspas triplas. Prontinho, pessoal. Vale lembrar que as strings elas são imutáveis. Como assim? Vamos escrever esse trecho de código para vocês verem. Vocês estão vendo que ele deu um erro porque a gente tentou alterar um string acessando o elemento da 20ª posição e isso não pode acontecer, porque string, novamente, é imutável. A soma de duas strings vai resultar na concatenação delas, certo? Então vamos ver aqui, ó. Beleza, pessoal, deu certo. Fez a concatenação das duas strings, certo? Vamos falar agora um pouco sobre booleanos, que é bem simples. Basicamente, nós temos dois operadores booleanos em Python, certo? Que é o true ou o false, certo? Então, vejam aqui, ó. Beleza, duas operaçõezinhas simples com números booleanos, só para a gente ver como eles funcionam, certo? Próximo ponto que a gente vai falar é sobre casting de tipos, certo? A gente também consegue converter valores usando esses tipos como funções. Então, por exemplo, nesse caso, a gente acabou de converter esse número 3.1415, que era um string, para um float, certo? E agora a gente converteu o número que era um ponto flutuante float, né, para o inteiro. E teve esse truncamento dos valores quebrados, certo? Falando do último tipo que a gente vai ver nesse vídeo, que é o none, certo? O none é um valor nulo do Python. Se uma função não devolver explicitamente um valor, ela vai devolver implicitamente o none, certo? Então, por exemplo, vocês veem aqui que o A realmente é none, certo? Bem simples. Novamente, uma outra operação para comparar se o B ele é none ou não, certo? Então, beleza, gente. Agora falta só nós vermos o controle de fluxo do código em Python. Vamos lá? Vamos falar primeiro do if, do elif e do else, certo? O if vai basicamente verificar se a condição passada ela é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele entra no bloco de código indentado. Caso contrário, certo? Ele prossegue e a execução desconsidera esse código que está indentado. Então, por exemplo, beleza. Se a gente quiser, a gente vai poder escrever mais opções de condições com o elif. E a gente vai poder finalizar com o else, que vai capturar todas as outras condições restantes, certo?
Beleza, esse daqui foi o último exemplo com if, considerando outras condições com elif e para finalizar um else. Então, de novo, se alguma dessas condições do elif for verdadeira, ele não vai entrar em nenhum outro elif ou o else mais adiante desse bloco, beleza? Falando agora um pouco do for. Com o laço for, a gente vai ser capaz de iterar por qualquer coleção, certo? Então vamos entender melhor esse código que eu vou mostrar agora, vai ficar mais claro como funciona o for. Repare, pessoal, que nesse exemplo nós estamos iterando em cima dessa coleção aqui, certo? Que a gente definiu inicialmente. A palavrinha continue, ele avança automaticamente para a próxima iteração do laço for, certo? A partir de onde essa palavrinha apareceu. Ao contrário do continue, a palavra break quebra o laço e sai do mesmo, né? A partir de onde a palavra apareceu. Por exemplo, se eu mudar o código anterior, ele já vai me dar um valor diferente porque ele quebrou a interação do for em um valorzinho específico, certo? Para finalizar, a gente vai ter o laço while, certo? O laço while ele especifica uma condição em um bloco de código que vai ser executado até que a condição especificada seja falsa, certo? Então, vamos ver esse código aqui. Então, pessoal, vocês podem ver que aqui nesse while ele continuou executando esse bloco identado até que o x fosse maior do que zero ou ele chegasse nessa condiçãozinha aqui onde o break que iria continuar, quebrar esse nosso while, certo? Então, gente, beleza? A gente vai ficando por aqui com essa introduçãozinha bem rápida sobre Python, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos tentar responder o mais rápido possível. Beleza? Até mais!